O deputado Felipe Barros ironizou da tribuna da Câmara os pedidos de urgência para votar a PEC do Lula, apontando que todo o debate já foi esvaziado pela decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. O deputado afirmou: os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que aliás têm usurpado as competências do Judiciário, pegando para si atribuições de outros poderes, agora decidem numa única canetada aquilo que pode ou aquilo que não pode estar no teto de gastos. Dissolveram o parlamento, fecharam a Câmara dos Deputados. O deputado rebateu os esquerdistas que defendiam a decisão do ministro e alertou: o que está acontecendo na prática é a dissolução da Câmara dos Deputados, é o esvaziamento das prerrogativas constitucionais do parlamento brasileiro, sob os aplausos de alguns. Mas pau que dá em Chico, dá em Francisco. As jurisprudências que estão sendo criadas nesses últimos anos pelo Supremo Tribunal Federal podem se voltar contra alguns desta casa. Felipe Barros afirmou que a PEC nem deveria ser votada, dizendo: acho que a Câmara tem que se valorizar. A Câmara tem que começar a defender as suas prerrogativas constitucionais. Não é possível que o presidente Arthur Lira deixe simplesmente um ministro numa única canetada passar por cima de 513 deputados. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 17 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, eu tenho ouvido os últimos discursos da esquerda nessa tribuna, em que defendem a urgência na aprovação da PEC do Lula, a PEC do mensalão, a PEC do rombo, enfim, nominem como quiserem. Eu não sei de onde vem essa urgência. Aliás, eu sugiro a essa presidência, deputado Paulo Ganimi, que dê férias aos parlamentares, porque não precisa mais da existência da Câmara dos Deputados. Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal legislam por essa casa. Os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, já tem, deputado Daniel Silveira, usurpado as competências do Judiciário, pegado para si atribuições de outros poderes, agora decidem numa única canetada
aquilo que pode ou aquilo que não pode estar no teto de gastos. Dissolveram o parlamento, fecharam a Câmara dos Deputados, deputada Adriana, fecharam a Câmara dos Deputados. O Senado Federal se dedicou algumas semanas a discutir a PEC do Lula. Nós estamos aqui na Câmara discutindo nessas últimas semanas e todos nós fomos pegos de surpresa por uma canetada do ministro Gilmar Mendes, à noite no domingo, revogando aquilo que essa casa, anos atrás, já tinha sido votado, que era o teto de gastos, criando uma nova hipótese. E não venham à esquerda querendo dizer que foi feita a justiça social, parabenizando a decisão do ministro Gilmar Mendes, porque o que está acontecendo, senhor presidente, na prática é a dissolução da Câmara dos Deputados. É o esvaziamento das prerrogativas constitucionais do parlamento brasileiro, sob o aplauso de alguns, mas palco da Chico e da Francisco. As jurisprudências que estão sendo criadas nesses últimos anos pelo Supremo Tribunal Federal, ora, podem se voltar contra alguns nessa casa. É por isso, senhor presidente, que na minha humilde posição, essa casa não tem que votar PEC alguma. O ministro Gilmar Mendes já se fez como se fosse deputado, como se parlamentar fosse, e votou por todos nós. Então, a minha posição nessa tarde é contrário à aprovação dessa PEC, é contrário à tramitação dessa PEC. Acho que a Câmara tem que se valorizar, a Câmara tem que começar a defender as suas prerrogativas constitucionais, e não é possível que o presidente Arthur Lira deixe, simplesmente, um ministro, numa única canetada, passar por cima de 503 deputados. Extraordinário. Senhores deputados, por 12 anos consecutivos eu tenho servido nesta casa o povo de São Paulo e o povo do Brasil. E nesse dia de hoje, dia 20 de dezembro, quando o meu pai, o pastor Antônio Vieira de Lucena, se vivo estivesse, completaria 87 anos, pela última vez nesta legislatura, assumo esta tribuna para agradecer a Deus e ao povo paulista a oportunidade de, com dignidade, com honradez e com afinco, ter aqui trabalhado e composto este poder, e em nome dos meus eleitores, ter aqui lutado contra a corrupção, ter lutado em defesa da vida e da família, ter lutado por justiça social. Convocado agora pelo governador Tarcísio de Freitas, estarei, com o apoio do meu partido, Republicanos, atuando na Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, setor responsável por 7% do PIB do Estado, o que corresponde a cerca de 220 bilhões de reais e que produz mais de 2 milhões de empregos. A nossa luta por São Paulo e pelo Brasil continua, porém agora em outra trincheira. Foi, senhoras e senhores deputados, nobres pares, uma elevada honra para mim servir ao lado de vocês e aqui ter enfrentado o maior desafio da nossa geração que se deu nessa legislatura, que foi o enfrentamento à pandemia do Covid. Covid que ceifou a vida de centenas de milhares de brasileiros. E este poder, o poder legislativo, soube reagir, soube dar as respostas necessárias em parceria com o poder executivo, com o poder judiciário, para que nós pudéssemos criar as condições para protegermos o povo brasileiro, protegermos as famílias, buscarmos as soluções, de forma que essa tragédia não fosse maior ainda do que já foi.
seguem os desafios. O desafio da recuperação econômica, da recuperação social, o desafio de nós não patrocinarmos nesta casa retrocessos de avanços importantes que tivemos, como o marco do saneamento básico, a reforma previdenciária, a reforma trabalhista e outras. Há necessidade de que esse espírito reformista continue com comprometimento com o futuro do nosso país, passando pela reforma administrativa, pela reforma tributária, fazendo as entregas para este país, as entregas que a sociedade espera de nós, espera desta casa, e ela, com altivez, deve recuperar a sua soberania, a sua autonomia, a sua independência, e deve colocar as suas digitais na construção desta sociedade que todos nós lutamos, essa sociedade que o Brasil espera seja construída, seja consolidada, seja produzida. Meus amigos, hoje discutiremos aqui uma PEC importante. A decisão do Superior Tribunal Federal ontem contempla o Auxílio Brasil. Nós precisamos ser muito cuidadosos em relação àquilo que vamos fazer. O Brasil e o mundo estão atentos à decisão que tomaremos e a mensagem que estaremos enviando, que seja uma mensagem de seriedade. Peço apenas um minuto para concluir, que seja uma mensagem de seriedade, de responsabilidade, de compromisso com equilíbrio fiscal, porque, diferente disso, nós estaremos condenando o Brasil a consequências terríveis. Quero desejar a todos um bom Natal, um feliz 2023, que Deus nos abençoe ao Brasil. Muito obrigado. Obrigado, deputado Roberto Lucena, e desejo êxito nesse novo desafio à frente dessa importante secretaria do grande Estado de São Paulo. Conceda a palavra ao deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul.